Boa noite, a paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Que alegria podermos iniciar mais uma celebração ao nosso Deus nesse domingo. Um domingo especial. Nesse domingo, como já foi dito de manhã, nossa nação comemora o Dia das Mães. E eu não sei se você, nesse Dia das Mães atípico, teve a oportunidade de se reunir com a sua mãe, se você, mãe, pode se reunir com seus filhos. Mas nesse dia de hoje, nessa noite de hoje, nós podemos mais uma vez celebrar ao Deus que é o nosso Pai, que está conosco em todo o tempo. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, que está conectado aí na sua casa, você que está assistindo na sua televisão, no seu celular, você que está com a sua família ou você que está sozinho, seja muito bem-vindo a essa noite. E agora nós podemos também nos comunicar aqui mais perto, olha só que beleza. Nós podemos ficar um pouco mais perto nessa câmera daqui, que bênção. Eu queria convidar você, no início dessa noite, a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Coríntios. Nós vamos ler um texto que é muito conhecido de todos nós, 2 Coríntios no capítulo 4, no versículo 16. A palavra do Senhor diz: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior, o nosso homem exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Como eu disse, hoje é um Dia das Mães, um domingo atípico. Eu não me lembro na minha história de vida, e talvez ninguém que está assistindo se lembra de um domingo de Dia das Mães onde a gente teve que talvez passar separado, talvez a gente não conseguiu se reunir com a nossa família para celebrar. E esse domingo atípico também afetou provavelmente você que depende do comércio para a sua subsistência, você que trabalha no comércio, você que tem o seu serviço. E nós sabemos que o Dia das Mães é um dia onde o comércio do nosso país ele tem um crescimento grande de vendas, né? O Dia das Mães ele só perde em vendas para o Natal, mas nesse Dia das Mães talvez você não tenha conseguido atingir as suas metas e talvez isso tenha preocupado o seu coração. Talvez nesse Dia das Mães, você que depende das vendas, você que depende de um serviço, você não conseguiu atingir o que você queria. Talvez nesse Dia das Mães você queria estar reunido com a sua família e você não conseguiu, e talvez por isso você chegou esse domingo à noite desanimado. E nós, lendo essa palavra, eu quero te animar, que você esteja animado nessa noite, porque mesmo em meio a esses dias que nós estamos vivendo, mesmo em meio às previsões que estamos tendo de mais dias afastados, de um tempo maior, de mais problemas na nossa economia, nós podemos olhar para a palavra do Senhor e ver o exemplo do apóstolo Paulo escrevendo a essa igreja de Corinto que mesmo em meio às dificuldades nós não desanimamos, pelo contrário, o nosso ser exterior, mesmo que ele se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque essa tribulação está produzindo para nós algo que nós não conseguimos calcular. Esses dias que nós temos vivido estão produzindo em nós algo que nós não conseguimos imaginar ainda, nós não conseguimos ver ainda, mas nós temos certeza que Deus está trabalhando no nosso interior. Eu tenho certeza que se você refletir agora e lembrar das suas atitudes e dos seus pensamentos há 40 dias atrás, ou um pouco mais do que isso, antes de começarmos esse período de afastamento, você vai perceber que certamente, eu espero que isso seja verdade na sua vida, você é uma pessoa diferente hoje. Talvez você enxergava a vida de uma forma diferente e hoje você tem enxergado de outra forma. Talvez você valorizava as coisas que você tinha no seu dia a dia de uma forma e hoje você está enxergando de outra forma. Talvez você não valorizava as coisas que você tinha no seu dia a dia e hoje você está enxergando de outra forma. Isso já é algo maravilhoso que esses dias tem acrescentado à nossa vida. Pode ter certeza que o Lucas de hoje é um Lucas muito diferente do Lucas que entrou
nesse período de pandemia, nesse tempo de afastamento social, e isso deve animar o nosso coração, porque mesmo nesse tempo o Senhor está trabalhando nas nossas vidas, e nós temos certeza que Deus não enxerga as coisas como nós enxergamos, e nós precisamos nesses dias buscar ter essa visão, que é o que o apóstolo Paulo diz, que nós não andamos pelas coisas, não olhamos para as coisas que nós vemos com os nossos olhos físicos, mas nós olhamos para as coisas que nós não vemos. E é até interessante pensar nisso, como é que eu posso olhar para algo que eu não vejo? E aí você vai se lembrar de Hebreus, quando o texto fala a respeito da fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, das coisas que se não veem. Nós temos um firme fundamento naquilo que nossos olhos físicos não podem enxergar, que é a esperança e a certeza de que Deus tem cuidado de todas as coisas das nossas vidas. Por isso, se você teve um Dia das Mães com as vendas baixas e você dependia disso, confie no Senhor. Se você talvez agora está triste ou desanimado porque você não conseguiu reunir toda a sua família nesse dia, confie no Senhor. Ele tem cuidado de você, Ele tem cuidado da sua família, Ele tem cuidado do seu comércio, da empresa onde você trabalha, Ele tem cuidado das suas finanças. Ele é um Deus poderoso que tem cuidado de todas as coisas. Deus está no controle de tudo, inclusive daquilo que nós achamos que Ele sequer liga. Não, isso é algo muito simples, Deus não está se importando com isso. Não, Deus está cuidando de tudo nos mínimos detalhes, como Ele sempre fez e como Ele continuará fazendo. Por isso, se alegre, não desanime. Esse é o meu incentivo e o meu convite para você no início da celebração dessa noite. Não desanime, se alegre no Senhor nessa noite, se anime para esse início de semana. Que não seja mais um início de semana onde você começa questionando e se perguntando o que vai ser dessa semana. Mais uma semana está começando, meu Deus. Não, mais uma semana está começando e Deus continuará cuidando de todas as coisas. Se anime, meu irmão, se anime, minha irmã. Nós estamos iniciando mais uma celebração ao Senhor. Eu tenho certeza que nessa noite Ele vai falar mais uma vez aos nossos corações. Talvez nesses dias você esteja ouvindo a voz de Deus mais do que você ouviu durante todo o início desse ano. E nesses 40 dias você tem buscado mais a presença do Senhor, você tem buscado mais a face do Senhor, você tem buscado mais a vontade do Senhor através da sua palavra. Que bênção! Esses dias têm transformado as nossas vidas. E se talvez você fez essa reflexão e olhou para quem você era antes e para quem você é hoje, você não viu nenhuma diferença, é tempo de nós mudarmos, é tempo de revermos as nossas atitudes, é tempo de revermos os nossos conceitos. Anime-se, o Senhor está trabalhando em nosso favor. A palavra também vai dizer que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, inclusive os tempos em que nós, com os nossos olhos, achamos que são difíceis. O Senhor está trabalhando ao meu favor, o Senhor está trabalhando ao seu favor. Isso tem que ser motivo de alegria, isso tem que ser motivo de esperança, isso tem que ser motivo de ânimo. Por isso eu quero convidar você. Nós fizemos isso na semana passada. Eu quero convidar você a olhar para quem está do seu lado aí, se você estiver acompanhado, e dizer: irmão, irmã, meu pai, mãe, esposa, esposo, filho, anime-se no Senhor, porque o Senhor tem cuidado das nossas vidas, o Senhor tem cuidado de todas as coisas. E mesmo que aos nossos olhos as coisas estejam desmoronando, mesmo que o nosso corpo físico esteja padecendo de alguma necessidade ou de alguma doença, o nosso interior tem se renovado dia a dia no Senhor. Que você possa se alegrar com isso e que essa possa ser a certeza do seu coração nesse início de semana. O Senhor tem trabalhado e renovado a sua vida dia a dia, e através da sua palavra nós podemos ver isso. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque elas não têm fim e elas são novas a cada manhã. Que Deus nos abençoe nessa noite na ministração da palavra com o nosso pastor José Luiz. E no início da celebração eu quero te convidar a fechar os seus olhos. Nós vamos orar juntos e nós vamos agradecer ao Senhor por esse domingo que nós tivemos, a celebração da manhã, uma tarde talvez em família ou não. Em tudo nós vamos ser gratos e vamos pedir para mais uma vez o Senhor abrir o nosso coração, tirar tudo aquilo que tem atrapalhado a nossa mente, limpar os nossos ouvidos para que nós possamos ouvir tudo que Ele tem preparado para nós nessa noite. Feche seus olhos. Senhor, nós estamos aqui, Deus, mais uma vez na Tua presença, para Te agradecer, Pai, para Te agradecer por mais essa semana que nós estamos iniciando, na certeza que o Senhor tem cuidado de todas as coisas. Nós queremos Te agradecer, Senhor, porque
desde o último domingo até o dia de hoje, ou desde a celebração dessa manhã até agora a celebração da noite, o Senhor é quem tem cuidado de todas as coisas. O Senhor não tem desamparado as nossas vidas, os nossos lares, o Senhor tem cuidado de tudo, nos mínimos detalhes. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor continua sendo Deus sobre as nossas vidas. E é por isso que mesmo que as notícias sejam ruins, nós nos animamos, porque nós temos a nossa esperança não firmadas no que os noticiários dizem, não firmadas no que homens pensam, mas a nossa esperança está firmada somente em Ti, Senhor. A nossa fé está firmada na Tua palavra, e através dela nós podemos crer que o Senhor tem cuidado de tudo e o Senhor não perdeu o controle. Continua abençoando as nossas vidas, continua abençoando a nossa mente, o nosso coração, limpando de tudo aquilo que não provém de Ti, tudo aquilo que tem nos atrapalhado nesses dias, e que mais uma vez nessa noite nós possamos ouvir a Sua voz poderosa falando ao nosso coração. Muito obrigado, Senhor, por essa noite. Nós louvamos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Boa noite, queridos. Que bom podemos voltar a estarmos juntos nesse dia. Nos despedimos pela manhã. Eu creio que o Senhor supriu, o teu almoço, guardou a tua tarde, e estamos nessa viração do dia, mais uma vez, podendo compartilhar da palavra do Senhor. Eu quero louvar a Deus por aqueles que têm cooperado com esse trabalho, o Natan, o Lucas, o Fernando, aos irmãos, ministros que têm sido instrumentos nas mãos de Deus, porque nesse tempo eu não tenho dúvida que Deus tem usado a cada um desses homens, como nesse tempo usando as mulheres também, para serem porta-vozes de um alimento, de um sustento para a nossa alma. Tivemos uma celebração da manhã maravilhosa e voltamos nessa noite já sendo animados nessa abertura, a confiarmos no Senhor, a contemplarmos a beleza do nosso Deus. E não é diferente nesta noite. Eu quero já convidar você a abrir a palavra do Senhor no Salmo 37. Um salmo que não pode cair de forma alguma no nosso esquecimento. E todas as vezes que eu abro esse salmo, eu me lembro da ministração do pastor Helder no ano passado aqui nesse altar, quando ele falava a respeito desse salmo, a escada da graça. E eu quero ler com os irmãos do verso 3 ao início do verso 7. Lemos esse verso o mês passado. Lemos início desse salmo no mês passado, mas creio que nessa noite, mais uma vez, o Senhor quer falar conosco, a começar através da leitura desse salmo. Diz assim a palavra do Senhor: confia no Senhor e faze o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Através dessa leitura nós já podemos ver o salmista, nesse caso aqui o rei Davi, homem segundo o coração de Deus, num desses salmos maravilhosos, que o Espírito Santo o inspirou, nos ensinando a confiar, a nos alegrar, a entregar e a descansar. Pode parecer repetitivo, mas o que tem acontecido nos nossos dias é de nós muitas vezes não enxergarmos o agir de Deus no nosso cotidiano, na nossa vida cotidiana. Muitos estão numa expectativa e motivados a aguardarem e esperarem nos milagres, no mover extraordinário do Senhor,
mas eu quero dizer, se nós olharmos para a cruz, nós já vamos ver o milagre. Se nós olharmos para a cruz, nós já vamos contemplar o extraordinário. Mas muitos, motivados a buscarem, não é, grandes coisas, têm desprezado aquilo que Deus tem feito no cotidiano, na simplicidade do dia a dia. E é a respeito disso que eu quero falar com você nessa noite. E para isso eu convido que você abra a palavra do Senhor. Depois de Juízes, nós vamos encontrar o livro de Ruth, escrito há 1000 anos antes de Cristo aproximadamente, segundo estudiosos de autoria desconhecida, mas provavelmente sendo o seu escritor o profeta, o sacerdote, o último juiz, Samuel. E fala a respeito de uma família. E logo no capítulo 1 eu quero explanar a respeito desses 4 capítulos, e que o Senhor nos abençoe na ministração, possamos remir esse tempo e finalizarmos da forma que o Senhor quer. Mas para isso nós pedimos que o Espírito Santo dele nos capacite, porque em nós não há essa capacidade. Mas nessa ocasião, no tempo dos Juízes, nós vamos ver uma família que sai da sua terra, porque havia fome na terra. E esse homem, que era de Belém, de Judá, diz que ele pega ali a sua esposa, seus 2 filhos, e desce para terras de Moabe. Eu estou falando de Elimeleque, juntamente com a sua esposa Noemi e os seus filhos Malom e Quilion. E ali eles se estabelecem na terra dos Moabitas. Mas passado um tempo, Elimeleque, isso você vai encontrar tudo no capítulo 1, ele falece. E fica ali Noemi e seus 2 filhos, que vêm a se casarem. Um casando com Orfa, era o nome de uma das noras de Noemi, e a outra de nome Ruth. E diz que eles ficam ali por 10 anos, mas não obstante a perda do marido, Noemi vem e vê o falecimento e passa por esse momento, e de repente uma palavra propícia para o Dia das Mães, mas que até então nós podemos nos reportar trazendo sentimentos de tristeza, de perda, de morte, de luto. Morrem ali os 2 filhos, mas diz a palavra do Senhor ainda nesse capítulo 1, que morrendo esses 2 filhos, ela ficando viúva, sozinha com 2 noras, chega uma notícia. Aqui no verso 6 diz que ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo lá na região de Judá e tinha dado pão. Então esta mulher, esta sogra, ela chega para as suas noras e no intento ali de prover e crendo que o futuro dela seria melhor entre os seus familiares, na casa de seus pais, voltando aos seus deuses, elas estariam acolhidas, e até pela juventude dessas moças, ali elas poderiam encontrar um novo casamento. Elas estavam livres porque eram viúvas, como a sogra. Mas diz aqui que no verso 9, nessa intenção de despedi-las, houve um grande choro. Diz que levantaram a sua voz e choraram, no verso 9. Mas quando chega no verso 12, ela insiste, dizendo: olha, não tem como vocês ficarem comigo, eu já tenho idade avançada, e mesmo que eu viesse a gerar novamente, que não é possível,
Quanto tempo demoraria para que os meus filhos atingissem a fase adulta, para que vocês, continuassem sendo da minha família? E ali diz que pela segunda vez, então no verso 14, então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. Mas ali acontece algo. Orfa vem, se despede de Noemi e vai pelo caminho ali da sua família, porque eles estavam nas terras de Moabe. Mas Noemi, ouvindo que o Senhor havia suprido de pão a terra no qual ela tinha deixado há muitos anos atrás, ela intentou então retornar. Mas umas das noras, quem sabe é uma palavra que você já ouviu, quem sabe é uma história que você possa dizer assim: essa eu já conheço, mas fique conosco, fique comigo até o final e vamos ouvir o que o Senhor quer ministrar aos nossos corações a esse respeito. Diz que Ruth se nega a voltar para a família, mas ela faz mais. Ela disse a Noemi: não me inste para que te deixe e me afaste de ti. Quer dizer, não insista, Noemi, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Se ela parasse aqui já seria algo maravilhoso, mas ainda ela encerra dizendo: onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada, faça-me assim. E diz que as duas então, pela insistência e pelo clamor, pedido de Ruth, Noemi cede e as duas seguem para Belém de Judá. E chegando ali em Belém, diz que houve um alvoroço ali. Ainda estou no capítulo 1, nós temos 4 capítulos, é algo rápido, mas de suma importância para as nossas vidas. Diz que há um alvoroço naquela cidade, porque toda a cidade se comoveu por causa delas. Você vai encontrar isso no verso 19. E elas diziam: não é esta Noemi? Mas Noemi, logo abaixo no verso 20, ela fez um pedido, um clamor: não me chame de Noemi, me chame de Mara. Porque Noemi queria dizer agradável, adorável. É isso que significa o nome Noemi. Mas ela pediu que mudasse o nome dela para Mara, que quer dizer amargura, amarga, triste. Ela disse que ela partiu dali, cheia, porque ela estava fazendo menção do seu esposo, dos seus 2 filhos, do seu rebanho. Mas numa ocasião, tempos atrás, como lemos no início desse capítulo, houve fome em toda a terra. O seu esposo decidiu sair da sua terra natal, e ela voltando, ela diz assim: saí cheia, porque ela tinha saído com a sua família e com o seu rebanho, tinha deixado para trás a herdade, a terra, e tinha procurado uma nova vida naquela região. Então foi esse o pedido: não me chame desta forma. Mas quando nós entramos no verso 2, nós vamos perceber que Ruth, a sua nora que ficou, moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo, estou no verso 2, e apanharei espigas atrás daqueles cujos olhos eu achar graça. E ela lhe disse: vai, minha filha. E no verso 3 diz assim: que caiu em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da geração de Elimeleque. Até então sai Ruth para os seus afazeres, vendo que estava com uma sogra já de uma idade avançada. Ela diz: eu preciso me movimentar, eu preciso trabalhar. E ela foi para o centro da cidade, onde ali logo na manhã se dividiam as pessoas para irem cegar a terra, para irem
colher dos frutos, colher as espigas. E esse trabalho também era permitido às mulheres. Elas não iam à frente com os segadores, mas elas iam atrás, imediatamente atrás, buscando espigas e grãos que caíam dos cestos dos segadores. E diz que na sorte, foi lançada a sorte sobre Ruth, e ela cai, não é, ali numa herdade de Boaz, que era parente próximo de Elimeleque, mas ela não sabia disso. E continua então a discorrer o texto no capítulo 2. E diz que depois disso disse Boaz a seu moço, que estava posto sobre os segadores: de quem é esta moça? Porque olhando ali para o seu campo, para os seus operários, trabalhadores, ele notou uma pessoa diferente. E aí foi dito a ele: essa é a moabita, que voltou com Noemi e tem sido pronta a assistir a sua sogra. E quando nós chegamos aqui no verso 7, não é? Há um relato de um dos segadores dizendo que ela é muito esforçada, porque ela trabalhou o dia todo, ela parou somente no momento para se alimentar. Aí quando nós chegamos aqui, não é, no verso 9, diz assim: os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, irás após eles. Não dei ordem aos moços que não te toquem, porque quando Boaz toma conhecimento de quem era, havia algo interessante nessa época, como nos dias terríveis desse mundo. Eles permitiam que as mulheres, e particularmente moças, fossem acompanhando, não é, os segadores nesse trabalho. Mas também no findar do dia, ou no cair da noite, aquele lugar também se transformava no lugar de libertinagem, onde homens e mulheres se relacionavam, não é, em função de estarem trabalhando juntos e não voltarem para casa. Uns pernoitavam ali, outras pernoitavam ali. Mas veio algo interessante da parte daquele proprietário daquela terra, que ele avisou aos moços: não toquem nesta moça. Mas em função do quê? Daquilo que ele tinha ouvido, da postura dela em estar junto com Noemi, acompanhando Noemi, ainda que, não é, se colocando numa posição de estrangeira, porque ela era estrangeira naquela terra. E diz que no verso 10, que ela achou graça aos olhos dele. E ela pergunta: mas o que leva você a achar graça na minha vida, se eu sou estrangeira nessa terra? E acontece algo tremendo, porque ele dá uma ordem, não é, aos seus segadores, que deixassem mais espigas para trás e mais grãos para trás, porque essa tarefa era reconhecida como rabiscar. Eram aqueles que vinham trabalhando, muitos até de joelhos, trazendo sacos, trazendo cestos e buscando aqueles grãos e aquelas espigas que, como eu disse no início, caíam do cesto, caíam das mãos dos segadores. Mas, por propósito, Boaz pede que deixe cair mais espigas, deixa cair mais grãos. E quando chega no verso 17, nós estamos no capítulo 2, diz que: e esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, e debulhou o que apanhou, e foi quase uma efa de cevada. Se nós olharmos para esta medida, mais conhecida como arroba, até os jovens conhecem esse símbolo do arroba, diz respeito a mais ou menos 15 quilos, uma efa, uma arroba. Em termos de litros, porque muitos grãos são medidos por litros, ainda mais o debulhado, 22 litros. Então, é uma quantidade considerável, a pensar que, se fossem os segadores, até seria pouco para os homens, mas para uma mulher recolher uma efa,
uma arroba, 15 quilos, 22 litros. Isso surpreendeu Noemi quando Ruth volta, porque diz que Ruth volta com essa porção sacia a fome de Noemi, ainda fica como abastecimento para elas. E ela pergunta: mas em que campo você esteve? Porque lembre-se que até então ela saiu de casa, foi no campo de Boaz, caiu em sorte, diz a palavra, e nós sabemos que a nossa sorte é o Senhor, nada é por acaso. Ele vê graça nela, em função também de ouvir aquilo que ela vinha fazendo para sua parente próxima, viúva de um primo irmão. Então ele orienta que os moços não a tocassem, não a perseguissem, não bulissem com ela, e mais, que deixassem uma porção para que ela tivesse essa subsistência. Então, quando chegando, Noemi se surpreende, diz: mas em que campo você esteve? Eu estou então no capítulo 2, verso 20. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja o Senhor, que ainda não tem deixado a sua beneficência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse mais Noemi: este homem é nosso parente chegado, e dentre os nossos remidores. Porque aqui no final do 19, Ruth diz: eu caí no campo de Boaz. E lembre-se que Noemi até então, em função da perda do esposo, ela lamentou, a perda dos filhos, então ela lamentou, na despedida das noras ela chorou, na despedida que ela insistiu e órfã se foi, ela retornou a chorar. Você vai perceber no capítulo 1, já entrando no capítulo 2, alguns momentos ela maldizendo a sua vida, pensando: por que saímos de Belém de Judá? Por que viemos à terra de Moabe? Saí cheia dessa terra, para a qual agora eu retornei vazia. Por que de tudo isso? Mas, dando continuidade, nós chegamos no capítulo 3. E aqui eu não quero me ater, porque eu quero convidar você nessa semana a meditar, verso a verso, dessa palavra, que diz muito ao nosso respeito, à nossa vida. Que diante das perdas, diante do luto, diante dos momentos difíceis, nós nos esquecemos que o Senhor está no controle de tudo e de todos, que o Senhor é aquele que não desampara aqueles que são seus. E nós podemos ver no capítulo 3 que Noemi vai e orienta, fala assim: está aí a saída, está aí a vitória. Você vai fazer o seguinte: você vai trabalhar, só que você vai fazer como as moças que não retornam, porque lembre-se que eu disse que muitas delas ficavam ali na eira, e naquele lugar havia um envolvimento sexual, sim, sem a bênção de Deus, entre os segadores e as moças que catavam ali os rabiscos, as sobras. E ela deu uma orientação, que ela deveria deixar o senhor daquela terra, Boaz, comer primeiramente, beber, depois você leia, e depois disso, ela deveria ir até ele, se deitar ao pé dele. E se nós lermos repentinamente, rapidamente, nós não vamos entender por que dessa orientação. É porque se nós formos nos reportar às terras de Moabe, nós temos que lembrar que Moabita, como Amonita, são descendentes de Ló, no incesto com as suas filhas. O que aconteceu naquela ocasião? As filhas de Ló, saindo de Sodoma e Gomorra, vendo a sua mãe ficar para trás e se tornar numa estátua de sal, o que aconteceu? Elas não viram possibilidade de continuar a genealogia do pai, elas embriagaram o pai, e primeiro a primogênita se deita, e aí gera os moabitas, porque nasceu Moabe, e depois a mais nova se deita com o pai, também engravida, e aí vem a criança Amon, e tornou-se o pai dos amonitas. Então Noemi, sabendo disso, diz: olha, você vai fazer com ordem, você é viúva, mas você vai fazer desta forma,
Só que acontece algo. Ela vai para o campo, trabalha, à noite ela vai, se deita aos pés, mas ali não aconteceu o envolvimento, não aconteceu o relacionamento, porque Boaz, como remidor daquela terra, ele estava levando em grande conta aquilo que ele mesmo deu de orientação para os moços. Então nós percebemos que conta muito aquilo que nós falamos e aquilo que nós fazemos, e aqui nós podemos ver que ele não se aproveitou daquela serva, daquela trabalhadora, daquela que estava, como estrangeira, que além de ser um serviço, muitas vezes não é difícil, o estrangeiro era muitas vezes explorado na terra. E lembre-se que era moabita. Mas ele diz o seguinte aqui quando chega no capítulo 3, no verso 11: agora pois, filha minha, não temas, tudo quanto dissestes te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Então ele levou muito em conta a postura, o testemunho dessa moça, e ele a chamou de mulher virtuosa, dizendo que pessoas daquela cidade já a reconheciam como virtuosa. Não é? Mulher virtuosa, quem a achará? Isso chamou a atenção de Boaz. Mas quando nós damos continuidade a essa leitura, nós vamos perceber uma coisa: Boaz, tomando conhecimento de quem era Ruth, sabendo quem é Noemi, viúva de Elimeleque, ele sabia que havia um parente mais próximo de Noemi e também de Ruth do que ele. Não fala o nome desse remidor, um outro remidor, mas ele, como era um homem sério, honesto, nós vamos entender isso. Diz aqui no capítulo 4 que ele vai à porta da cidade, assentou-se ali, eis que o remidor que Boaz tinha falado ia passando, que ele tinha dito: olha, existe uma pessoa mais próxima, então não posso assumir agora, mas ele tem a preferência. Então ele vai e se encontra, não é, com esse remidor, porque ele estava passando na porta. E diz no verso 2 ainda, que ele tomou 10 homens dos anciãos da cidade por testemunha, e ele diz: assentai-vos aqui. Assentaram-se e foram testemunhas daquilo que Boaz estava conversando. E o que Boaz conversou? Que havia uma terra que deveria ser resgatada, a terra de Elimeleque tinha morrido, e os seus herdeiros tinham morrido, e ele não tinha mais herdeiros, porque as noras não tinham gerado netos para Elimeleque e para Noemi. E esse homem se interessou pela terra, mas Boaz, numa sabedoria que vem do alto, diz: só que tem algo. Ficou uma nora que acompanhou Noemi. Noemi não tem mais idade para gerar, mas aquele que resgatar essa terra deve também remir a nora. E esse homem disse: não, então não me interessa, porque na verdade ele estava interessado na terra e não em assumir um relacionamento. Por quê? Porque na lei, e nós poderíamos aqui entrar em Levíticos, vindo essa moça a gerar e num relacionamento íntimo, esse homem pensou: ela vai gerar, o filho toma posse como herdeiro dessa terra, então eu vou fazer um investimento e daqui um tempo eu não vou ter essa terra. Mas Boaz já sabia de tudo isso, e esse homem declinou desse compromisso. E declinando, Boaz, então, ele se apresenta como esse remidor, aquele que redime as pessoas e a terra. Essa é a figura do remidor, aquele que redime. E acontece com essa remissão uma redenção. É quando ele paga um preço exigido, e o preço exigido para que a terra de Elimeleque viesse a ser do remidor é que casasse e assumisse essa moça, Ruth. E Boaz então se torna o remidor de Ruth
nora de Noemi, e também na terra de Elimeleque. E algo tremendo acontece. Diz então aqui, não é? No verso 9: então Boaz disse aos anciãos e ao povo: sois hoje testemunhas de que tomei tudo que foi de Elimeleque, e de Quilom e de Malom, da mão de Noemi. No 10: e de que também tomo por mulher Ruth, moabita, que foi mulher de Malom. Quando chega aqui, já no verso 13, diz que aquilo que o remidor ali tinha preocupação acontece depois de um tempo. Ruth engravida de Boaz e tem um filho, e é um menino. E quando nós chegamos aqui no verso 14 do capítulo 4 já, diz que então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. E diz que Noemi toma esta criança, toma este filho como sua, como seu herdeiro, porque afinal de contas era daquela filha que não abandonou, mas disse: o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus, onde te deitares eu também deitarei, onde você for sepultada, certamente eu quero também ali ser sepultada. E não insista comigo ao contrário. Mas diz que de uma forma tão tremenda, as vizinhas, aquelas que Noemi um tempo atrás disse: não me chame de agradável, não me chame de adorável, me chame de amarga. Essas vizinhas, e é algo interessante, elas colocaram o nome na criança, Obed, que quer dizer servo, E se nós olharmos agora, no 17 diz: as vizinhas lhe deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e o chamaram o seu nome de Obed. Este é o pai de Jessé, o pai de Davi. Queridos, eu não quero nem olhar para os irmãos que estão aqui me ajudando nessa transmissão, porque eles vão falar que o tempo acabou. Mas nós precisamos continuar, porque a história ela não termina aqui. Alguém pode me falar quantos minutos eu tenho, ou horas? Falaram que eu tenho 20 horas, é isso? Minutos. A história não termina aqui, e não se trata das dificuldades vencidas por duas viúvas. Entenda isso. A história assume uma nova dimensão, amados, e um propósito ainda mais amplo, muito maior. Eu dizia no começo que nós temos dificuldades de ver Deus no cotidiano da vida, porque diante dos embaraços, das lutas, das dificuldades, das situações, nós falamos: não é possível, Deus se esqueceu. Deus não se esquece. Deus desamparou, Deus não desampara. Deus não tem visto, os olhos do Senhor estão postos sobre tudo e sobre todos, sobre os bons e os maus. O Senhor tinha um propósito em tudo isso. Na ida para a terra de Moabe, no falecimento do esposo e dos filhos, na partida de Orfa, na entrega e na conversão a Deus Israel de Ruth. Olha que coisa maravilhosa. A mulher amarga e uma estrangeira tornaram-se parte da história de Israel. Olha que coisa tremenda e maravilhosa. Deus proveu pão, segurança, a paternidade a Elimeleque e a Noemi, porque não tinham mais herdeiros. Deus proveu até isso. Nós vamos ver Deus cumprindo promessas a Abraão, se cumpriram depois da morte de Abraão. Há uma promessa sobre as nossas vidas que cremos no Senhor, que 1000 gerações serão alcançadas. Você sabe o que é isso? Eu estou vendo,
a minha terceira geração, segunda geração, alguns têm chego quarta geração. O Senhor tem prometido alcançar 1000 gerações daqueles que confiam e esperam nele. Deus proveu através desta família um grande rei para a nação de Israel, por meio de uma mulher estrangeira. Olha que coisa tremenda. Deus usou a fidelidade de pessoas comuns para realizar grandes coisas. Não são pessoas excepcionais, pessoas comuns, pessoas simples. Você consegue entender isso? Encontramos em nossos, nós encontramos esses nomes mencionados em Mateus capítulo 1, genealogia de Jesus. Você vai encontrar o nome ali de Boaz, você vai encontrar o nome ali de Ruth, você vai encontrar o nome ali de Obed, você vai encontrar o nome ali do neto de Ruth, Jessé. Você vai encontrar o nome ali do bisneto de Ruth, Davi. Mas o mais tremendo, volta os teus olhos um pouquinho acima em Mateus 1, e você vai ver que Boaz era filho de Raabe. Sabe quem era Raabe? Aquela prostituta em Jericó, que deu refúgio aos espias, e que foi livre daquele momento que o muro corroeu e desceu abaixo, que é a voz do Senhor, a ordenança do Senhor derrubou aquele muro, mas ela foi poupada porque toda a cidade foi exterminada. Mas Raabe e sua família foi poupada porque ela disse que ela tinha ouvido que um povo estava vindo em direção, ali a Canaã, e a primeira cidade forte era Jericó, e ninguém vencia, porque o Deus de Israel estava à frente, um Deus poderoso. Ela fez menção desse Deus, e por refugiar os espias, ainda que sendo uma mulher, de vida fácil, prostituta, ela foi separada para a linhagem, e na linhagem daquele que veio como redentor, remidor, que nos trouxe redenção. Você sabe disso? É tremendo, é tremendo. Faz menção de Ruth, fiel Ruth, e o justo Boaz. A genealogia daqueles que por Deus, escolhidos por Deus, e Ele enviou através dessa genealogia o seu Filho ao mundo, a fim de trazer o quê? Remissão, redenção, salvação. Boaz foi remidor, figura de Cristo. E através de Boaz foi gerado Obed, servo, que foi gerado Jessé, que foi gerado o homem segundo o coração de Deus, de onde veio o Salvador, da raiz de Davi, da tribo de Judá. Muitas vezes podemos achar difícil acreditar que Deus está realmente agindo em nossa vida. Ele parece estar escondido de nós, parece estar. Natan está concordando comigo aqui. Tem momentos da nossa vida nós falamos: Senhor, o Senhor esqueceu de mim. Deus não se esqueceu, Deus tem um plano, um propósito. Como Noemi, podemos desprezar ou menosprezar a vida, porque não temos certeza de que o Senhor está ativamente envolvido nela. É que muitas vezes nós não estamos no Senhor, mas o Senhor não nos desamparou. Ele não tinha deixado Noemi, Ele não tinha deixado Ruth, Ele não deixou Boaz, Ele não tem deixado a mim nem a você. Nossa vivência, o nosso viver pode ser ou parecer aleatório e até acidental, mas Deus está agindo no nosso meio por acontecimentos, em meio aos acontecimentos. O Senhor é tremendo, queridos. O Senhor é maravilhoso. Naquilo que parece o acaso em nossa vida, naquilo que parece comum, Ele está fazendo algo tremendo. E eu já vou terminar, os meninos não precisam ficar preocupados e nem trocar bateria. O Senhor não é encontrado apenas naquilo que é miraculoso ou milagroso, ou naquilo que é extraordinário. Eu tenho ouvido nesses dias momentos em celebrações que eu tenho me preocupado. Busque o milagre de Deus,
Busque o extraordinário de Deus. Eu quero dizer, amados, que o milagre foi um justo morrer pelos injustos. E o extraordinário de Deus foi Deus ressuscitar aquele que foi sacrificado. Foi o pagamento, foi aquilo que o Pai mesmo pediu a Ele, para que nós nele hoje tivéssemos vida. Este é o extraordinário. Homens e mulheres e jovens estão sendo motivados a buscarem coisas nessa terra que Deus vai fazer. Deus já fez. Sabe o que Deus está fazendo agora? Nos chacoalhando, dizendo: ei, desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos, porque o Senhor, Ele vai e quer te usar, vai resplandecer sobre a tua vida. Nós muitas vezes nos pegamos como Noemi, nos queixando diante sim de perdas, de luto. Nós somos homens, mas nós temos a palavra como aio, como segurança, que um Deus fiel, Ele nos dá a vitória, Ele nos concede a bênção, e a bênção maior é de sermos um Obed, servo. Ele está trabalhando em nós e por meio de nós, no cotidiano, é no dia a dia. Você pode estar falando assim: meu Deus, como Deus está falando. Só que é o seguinte: quando você for para o teu leito, Ele vai continuar falando. Nas madrugadas, Ele vai continuar te guardando. No despertar do amanhã, se assim aprouver o Senhor, porque amanhã pertence a Ele, não a mim nem a você. É Ele que te guarda e te desperta. Na segunda, que para muitos diziam terrível, Ele está nessa segunda. Nos momentos que você fala assim, parece que Deus se esqueceu, Ele não se esqueceu, Ele é contigo. Parece que Deus não tem operado, Ele tem operado. É que muitas vezes Ele se cala e contempla o que vai no nosso coração. Deus está agindo. Ruth escolheu entregar a sua lealdade a Deus e caminhar com o povo dele. Qual tem sido tua decisão? Você já entregou sua vida a esse Deus? Você quer caminhar com esse povo? Porque foi isso que ela disse: o meu Deus vai ser, Noemi, o teu Deus. Esquece de me mandar para a casa dos meus pais, porque o teu povo é o meu povo. Essa decisão transformou a vida de Noemi, transformou a vida de Ruth, e mudou toda a história. Toda a história. Por isso eu digo para você, se nós voltarmos em Salmo, aonde saímos e partimos, onde com uma paciência tremenda os irmãos aqui estão ouvindo essa pregação, e você aí no teu sofá, na tua cama, na tua cozinha, confia no Senhor, se alegra no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor e descansa no Deus da tua salvação. Os nomes estão lá em Mateus e Lucas, para ficar fácil para você. Mateus 1, a partir do verso 1. Quando você fizer toda a leitura da genealogia, você vai terminar nas gerações de Cristo. Ali, se você quiser colocar o teu nome na tua Bíblia, coloque o teu nome, porque eu e você fazemos parte disso. Há uma promessa para o Senhor, e foi feita uma promessa para o Senhor, porque Ele pediu ao Pai: Pai, me dê a eles, porque eu quero que eles estejam comigo, onde eu estiver. Nós somos essa geração eleita, esse sacerdócio real, nação santa, povo remido, povo resgatado, esse povo escolhido. Não foram judeus. Raabe,
era de Canaã, Ruth era de Moabe. Eu e você, nós somos do Senhor. Deus abençoe. Deus abençoe. Agradeço a Deus por esse tempo, por essa palavra, mas que você medite nesse livro, 4 capítulos curtos, e o Senhor vai continuar falando contigo, porque pela manhã nós líamos, a palavra de Deus é viva e eficaz, e é penetrante. O Senhor vai continuar falando ao teu coração. Eu quero continuar te animando nesse tempo, a estar dizimando, ofertando, a começar da tua vida, a começar, não é, daquilo que você é e daquilo que você tem recebido. Continue ofertando. E nós, analisando a palavra de Jesus, nós vamos perceber algo. Nós descobrimos que ele não falou nada contrário ao dízimos, nada. Quando ele falava ali aos judeus, na verdade antes ele foi favorável à permanência desse dízimo. É que ele chamou a atenção que ninguém pode comprar, veja bem, a salvação por devolver o dízimo, ou justificar pelo dízimo as suas ações, pensando, não, eu vou dar porque aí o Senhor me perdoa, não, eu vou fazer porque eu vou ser salvo. A salvação está em Cristo Jesus. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e aqueles que estiverem contigo crendo na tua casa, e não só da tua casa, também fora dela. Mas antes ele orientou os judeus que deveriam devolver sim o dízimo, porém sem omitir os demais preceitos do Senhor. Abra aí em Mateus, no capítulo 23, uma palavra também que tem sido ministrada a nós, o verso 3 e 4 e também o verso 23. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens, eles porém nem com o dedo querem movê-lo. E ele fala assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Aqui nós não estamos para lançar peso, nem para lançar jugo, mas estamos para cumprir a vontade e o desejo do Senhor. E o desejo do Senhor é que nós não venhamos como líderes lançarmos um compromisso, uma doutrina, uma imposição pesada, na qual eu mesmo não quero viver. Então nós não podemos fazer isso, mas que nós devemos sim continuar dizimando daquilo que tem vindo em nossas mãos, daquilo que tem frutificado, daquilo que temos recebido, mas não nos esquecendo de cumprirmos a misericórdia, é isso que diz a palavra, o juízo, a fé, fazendo tudo junto, sem esquecer do principal, amarmos uns aos outros. Que você tenha alegria nessa obra, essa obra que não se chama por nome de homem, essa obra que é do Senhor. Que você tenha alegria em estar contribuindo, ofertando, dizimando com a obra do Senhor, porque como vimos, um Deus que trabalha no nosso cotidiano, nos dias comuns, nas coisas comuns aos nossos olhos, porque cada dia é um milagre, cada dia vencido, cada semana vencida, cada mês vencido é um milagre, amados. Quem tem nos suprido, quem tem nos guardado, quem tem nos livrado. Estamos no meio de uma pandemia, chegaremos daqui a pouco aí, quantos? 10 mil mortos na nossa nação. Tem pessoas achando isso comum, não, se morre muito mais, gente, acorda, desperta. Deus permitiu um vírus que é menor que uma bactéria
não visível a olhos nus, e olha para se enxergar. No equipamento tem que ser um bom equipamento, ter um bom conhecimento. Isso tem mexido com toda a humanidade, mas muito mais do que um vírus, é o Senhor trabalhando nos nossos corações. Por isso eu te animo, confia, desperta, atenta, se alegra, descansa, porque é dele que vai vir a nossa vitória. E que nesses dias você possa estar também contribuindo, não é? Com a nossa prefeitura, a ação social da nossa cidade, a Secretaria de Assistência Social. Pela manhã eu disse a respeito das fraldas, eu quero corrigir o tamanho das fraldas geriátricas, tamanho M e G, e fraldas infantis, tamanhos M e G. Que você tenha esta alegria, que você tenha a alegria de estar trazendo, não é, a oferta missionária, e que você tenha alegria nesse dia, como eu disse pela manhã, se você não ouviu, ouça lá, de ser grato a Deus pela tua mãe, ser grato a Deus pela tua casa, pela tua família. E se porventura você já não tem a sua mãezinha, que você traga em memória aquilo que te dá esperança, e tenha alegria no Senhor em saber que Deus usou uma mulher para você ser gerado nesse ventre. Que você nesse dia possa, não é, viver ainda um tempo, nesse dia, de conversão ao nosso Deus, de nos voltarmos para Ele, de buscarmos a sua vontade, o seu querer, o seu propósito, porque hoje, é tempo de buscar ao Senhor. Se alegra nele, se alegra, descansa nele. Eu me despeço dizendo que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que sobre ti o Senhor levante o rosto e nos dê a paz, não só hoje, mas eternamente. Que você concorde dizendo amém. Trabalhos da semana continuam, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, até a volta do nosso Senhor. Deus abençoe.